Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma atualização do que está acontecendo no mercado da bola. Eu falo realmente sobre a intenção de comprar, depois eu falo sobre se a compra já foi efetivada, o que está acontecendo, onde que a pessoa está. Então, sente no sofá e vamos falar, nas atualizações do fogo, vamos falar sobre Danielzinho e Ione. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. A primeira atualização é justamente do Danielzinho, que não adianta chamar de Daniel, é Danielzinho para sempre. Danielzinho já se despediu dos colegas da Bahia e já está em rumo ao Rio de Janeiro, né? Na última esquema, ele já está no Rio de Janeiro e já começou a fazer exames. É importante, né, a gente entender que o Fluminense fez a proposta, o jogador aceitou a contratação e ele está no Rio. É isso que eu me importo sempre. Ele está no Rio, o jogador aceitou a proposta de contrato, e tá tudo fechado. Se despediu, né? Os jogadores agradeceram muito a ele. O Matheus Barbaço, que é justamente um dos personagens gigantes ali do Bahia, falou que vai deixar a saudade sim, só que nem tanta. Isso é muito importante falar. Eu sempre gosto de pegar o Matheus Barbaço como exemplo do Bahia, porque ele sabe o que acontece lá dentro. E a minha análise é o seguinte: Diniz conhece o jogador e será rápido o aprendizado do jogador. Isso é muito importante, né, de falar. O Danielzinho, ele tem uma coisa melhor do que os outros jogadores que a gente poderia contratar nesse local de campo, que é o segundo volante, porque ele já conhece o Diniz. Ele já trabalhou com o Diniz. Sabe, a situação ruim é justamente quando a gente tem um cara que nunca trabalhou com o Diniz, que não sabe o que o Diniz pensa, que não sabe o que o Diniz vai fazer, e no final da história demora mais do que o necessário para que ele entenda o esquema de jogo que o Diniz impõe. Isso, o Danielzinho não tem nenhum problema. É isso que eu falei para vocês. O Dinizinho, para dar certo, ele tem que vir com aprendizado. Se você desaprendeu, que existe esse termo, você prejudica o time. Mas acredito que ele já entende um pouquinho o que o Diniz quer, ele já entende como é que o Diniz vai utilizar, em qual posição, em qual a movimentação dele. Então, foi uma boa. Tá? Pensando nessa mini análise que eu tenho. Agora, ampliando o debate, que é mais importante, é o Alexandre. Por quê? Porque na verdade da história, o Alexandre vai voltar algum dia, tá? Depois da lesão ele vai ter que voltar, porque muita gente vai querer o Alexandre no time. E aí eu pergunto o seguinte: o Danielzinho, ele vai ficar onde? Porque ele não é armador. O Danielzinho, de fato, ele é segundo volante, que é o mesmo posicionamento do Alexandre. E fico me perguntando às vezes sobre o que o Fluminense, qual é a proposta do Fluminense. Eu acho que sim, eu acho que vai demorar também o processo de nova reintrodução do Alexander. O Danielzinho pode ajudar no time muito enquanto acontece justamente tudo isso. Ele anda jogando, então problema de condicionamento ele não vai ter. Mas um cara que está parado por muito tempo por conta de lesão, tem todo esse processo que o próprio Danielzinho pode ajudar ele nisso. Ou seja, se a gente considerar o Danielzinho como alguém primordial, nós só vamos ter problemas. Agora, se a gente considerar o Danielzinho como parte de uma estrutura de ter ele no time, mas entender que o titular do time é o Alexander, ótimo. É disso que eu me pergunto. Antes de a gente continuar falando mais sobre a outra atualização, se inscreve no canal, faça o triplo Z, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos falar mais sobre o Fluminense.
e Ione. Ione já desembarcou do Rio de Janeiro para fechar o contrato. Vai destacar que tanto ele quanto o Danielzinho, eles vão receber o salário deles, mais o que faltou para pagar dos salários anteriores que não foi pago para eles. Isso eu gostei, tá? Porque liquida bastante a situação, traz menos problemas para o clube e faz com que o cara não tenha problemas contra o clube. A gente viu, por exemplo, no caso do Pedro, que a gente teve esse problema. Mas eu gostei, tá? Desembarcou no Rio, sorridente, alegre, feliz, justamente isso tudo. Desembarcou no Rio, já fez exames médicos, tá? Já fez exames médicos, porém a situação dele é um pouquinho grave porque ele deixou de jogar por muito tempo. Ele estava sem time, para você ver a situação. E no final da história, ele vai ter que pegar todo esse ritmo de jogo para poder voltar a jogar pelo Fluminense. A minha mentalidade é o seguinte: ele pode tomar a vaga de Keno ou Arias? Cara, eu acho mais provável ele tomar a vaga de Keno, tá? Muito. E eu também acho que também não é um exagero falar que, já que ele também joga muito pela área do Arias, jogar também tomar a vaga do Arias. O Arias anda muito esquentado. Eu acho que muito por conta do desempenho da equipe e dele próprio. Isso pode gerar justamente uma abertura de espaço que não se via lá há muito tempo, que era justamente alguém ser um reserva que dê problema pro Arias. O Ione Gonzalez jogou muito pelo aquele lado do Arias e isso daí pode ajudar muito a ele nisso. É muito bom também porque o Arias não tava tendo ninguém ali de sombra. E você ter uma sombra como o próprio Ione Gonzalez é interessante. Faz justamente o jogador querer jogar mais bola. Sabe? Às vezes o jogador ele fala assim: já que eu não tenho ninguém aqui de sombra, eu vou jogar de maneira mais tranquila. E é isso. Dito isso, ampliar o debate como é que ele chega no Flu. Ele chega no Flu realmente com esse pensamento, com a torcida pensando que ele não foi um bom garoto e ter exposto várias coisas dentro do Fluminense lá no Ceará, e que realmente tem muita gente que está dando mais apoio a ele do que propriamente dito outra coisa. Dito isso, essas são as atualizações. Eu prefiro esperar, tá? No caso do Ione Gonzalez, eu prefiro esperar. No caso do Danielzinho, eu vou cobrar ele o mais rápido possível, porque ele já conhece o Diniz. Ele já entende o que é o dinizismo. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo Z que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais em questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E Ione Gonzalez e Danielzinho, sejam bem-vindos ao Fluminense. Saudações tricolores.